Olá, meu nome é Cauê Gifali, eu sou músico e produtor musical. Eu tenho 22 anos, então, logicamente, a minha trajetória não é tão extensa ainda por conta da minha idade, mas sou músico desde muito novo e venho trabalhando com produção desde os meus 18 anos de idade. Aqui nessa oficina, nessa aula, acho que a gente pode chamar assim, eu vou tentar trazer o máximo daquilo que eu posso. É claro que não tem como a gente tratar com muitos detalhes sobre muitos assuntos, por conta do nosso tempo, mas eu vou tentar trazer o máximo daquilo que eu posso sobre alguns assuntos que eu considero de extrema importância dentro da produção musical, dentro do tema da produção musical. Eu quero deixar claro desde já, e talvez eu reforce isso em alguns momentos, que tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião. Eu não acho que existam regras sobre nada disso que a gente vai conversar. Então tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião. Se você acredita de uma forma diferente, segue fazendo da forma como você acredita. Afinal de contas, a gente está fazendo arte, e arte tem que ser algo muito verdadeiro, né, nosso, da forma como a gente gostaria de se expressar. Eu espero que possa ser de bom proveito para vocês, isso que a gente vai conversar aqui, os temas que vão ser abordados. E sem mais delongas, vamos começar então. Bom, eu quero começar falando aqui um pouco sobre a forma como eu enxergo a produção musical, a forma como eu enxergo o produtor musical, né, a nossa profissão, o que a gente está fazendo, qual é a nossa missão no final das contas nesse processo de se fazer música, né? E eu acredito na realidade que existem muitas formas a gente estar atuando, inclusive por conta de diferentes tipos de projetos, diferentes artistas e a forma como esses artistas se expressam. Então, por exemplo, eu como músico e produtor musical, quando eu vou produzir algo que é meu, é completamente diferente de produzir a música de um outro artista. Mas quando a gente vai produzir a música de um outro artista, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos, né? Aquela pessoa ali, ela teve, seja uma inspiração, ou seja algo que ela sentou ali para escrever e realmente pôr para fora, independentemente de como foi o processo de composição daquela música. Aquele artista tem algo para falar, né? Ele tem ali nas mãos dele algo para se expressar, né? A forma dele de se expressar. E quando o artista confia isso nas nossas mãos para produzir isso tudo musicalmente, a gente tem uma tarefa muito importante de conseguir, através da música, através de ritmo, através de harmonia, através de melodia, comunicar exatamente aquilo que o artista sentiu enquanto compunha, ou exatamente aquilo que o artista quer dizer para as pessoas, né? Musicalmente, a gente tem a missão de entregar para os ouvintes o que o nosso artista quer dizer, e não necessariamente aquilo que a gente quer dizer. Então aí eu quero entrar num primeiro ponto que eu gostaria de tratar ao longo dessa oficina, ao longo dessa aula, que é justamente o ponto de a gente conhecer o artista com quem a gente está trabalhando. Justamente essa etapa de definir conceitos artísticos, definir referências, e a gente pode considerar então esse como sendo o primeiro ponto. Referências. Como trabalhar com referências? Eu particularmente, volto a dizer, tudo que eu estou falando aqui é a minha forma de pensar, é a forma como eu venho trabalhando, e que eu quero de alguma forma poder contribuir com vocês com esse conhecimento. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com referências. É algo que sempre me ajudou muito a entender a cabeça do artista, a entender o que ele espera de resultado final, em vários sentidos. Em termos de arranjo, em termos de concepção de letra, em termos de sonoridade, em termos de estilo musical, né, estilo da letra. Trabalhar com referências é algo que sempre me ajudou muito. Eu acho que é uma forma que facilita a comunicação entre artista e produtor, né? Quando o artista te entrega ali uma composição, às vezes ele te apresenta a música, por exemplo, tocando um violão e cantando para você, e você pode ter uma ideia daquela música como um produto final completamente diferente do que o artista imagina. E como eu disse um pouco antes, a gente tem a missão de conseguir no produto final chegar onde o artista queria, né? Lembrando que a obra é dele, lembrando que é a forma dele se expressar, e a gente é incluso nesse processo para, através da nossa expertise, conseguir musicalmente solucionar esse problema que a gente tem pela frente, né, de como chegar onde o artista quer. Não sei se me fiz entender, mas eu acho que referências
é uma forma muito boa da gente poder conversar, né? Ao invés do artista tentar te explicar o que ele imagina, é muito melhor ele colocar algo para você ouvir, te mostrar, escuta isso daqui, isso aqui é minha referência, é aqui que eu quero chegar. A gente também, às vezes, quando tem uma ideia, quando a gente quer demonstrar alguma coisa pro nosso artista, trabalhar com referência, mostrar isso para ele, escuta isso daqui, isso aqui não é legal, não gosta disso, a gente podia tentar seguir por esse caminho. Ok, as referências podem ajudar muito a gente. Só que aí a gente entra em um dilema que existe no trabalho com referências, que é o seguinte: as referências elas podem, com certeza, nos ajudar a se comunicar, elas podem nos dar inspiração, inclusive, né, nos ajudar a encontrar um caminho legal para aquela produção, para onde aquela música deve caminhar, mas as referências também podem dar uma travada na gente, bloquear a gente, criativamente. Se a gente fica preso na referência ali, tentando seguir demais o que está ali, né, em termos de arranjo, quais instrumentos estão sendo usados, os timbres dos instrumentos, tentando chegar muito perto daquilo, estrutura da música, depois pensando lá na frente em mixagem, a gente pode acabar ficando preso e no final das contas a nossa música, a nossa arte perdeu um pouco da verdade, né, porque a gente está tentando copiar algo que já foi feito. Então aí a dica que eu tenho para dar, que é uma dica fundamental quando se trata de referências, é o seguinte: referência a gente usa na pré-produção. Referência a gente usa na hora de conversar sobre, como eu disse, sobre conceito artístico, sobre arranjo, sobre sonoridade, sobre timbres que seja, sobre ideia de mixagem, né? De estética mesmo de mixagem, o que se espera. Na pré-produção precisa existir essa conversa para que produtor e artista estejam falando na mesma língua, né? Que os dois possam estar se entendendo. A partir do momento em que a gente bota a mão na massa, começa a gravar, começa a produzir, começa a escrever arranjos e etc., a partir dali, as referências, a gente precisa deixá-las um pouquinho de lado para realmente focar naquele trabalho, no trabalho que é seu e do seu artista, e não no trabalho que já foi feito, né? A partir do momento em que aquilo já ficou intrínseco, a partir do momento em que você já entendeu aonde vocês precisam chegar, traça algumas metas para chegar naquele objetivo final, que é algo parecido com a tua referência, mas aí esquece a referência e corre atrás de cada uma dessas metas da forma como você imagina que deve ser feito, certo? Da forma como você e o seu artista, obviamente, imaginam que deve ser feito, para que a gente possa efetivamente ter um trabalho autêntico, mas que se aproxime ou que chegue, obviamente, no resultado que era esperado no início. Bom, e aqui eu quero entrar em um segundo ponto que tem bastante a ver com aquilo que a gente estava falando sobre definição de conceito artístico, né? Essa etapa de pré-produção, pensar em como a coisa vai ser feita, tentando enxergar um produto lá na frente, né? A forma como a gente imagina aquele produto. E o segundo ponto que eu quero entrar, ele é bastante polêmico, eu sei que eu estou entrando aqui em um ambiente obscuro, mas é o seguinte: quando a gente imagina lá na frente qual vai ser o produto final, né? A música que a gente vai produzir, a nossa expressão artística, a gente precisa, de alguma forma, se planejar para como é que as pessoas vão receber aquilo, como é que as pessoas vão consumir aquilo. E a forma como se consome música hoje, ela mudou muito. Ela é muito diferente do que a forma como se consumia música 10 anos atrás, por exemplo. E sim, eu estou falando sobre a transição do áudio analógico para o áudio digital. E na verdade a gente não precisa nem pensar no analógico, a gente pode pensar no nosso vizinho próximo aqui, o CD, né? A forma como se consumia música na época do CD, ela é muito diferente da forma como se consome música hoje, no áudio digital, com Spotify, YouTube, Deezer. É claro que eu não estou de forma alguma dizendo que a gente precisa priorizar isso antes da musicalidade, por exemplo. Que a gente deva priorizar algum padrão de consumo antes da musicalidade. Colocar aquilo que nos é imposto, de certa forma, pela indústria, né, pela indústria cultural, colocar isso antes da musicalidade, de forma alguma. Como a gente conversou no início, o que a gente está fazendo antes de tudo é arte, é música, é a nossa forma de se expressar e tem que ser assim. Tem que ser musical, tem que ser artístico, do jeito que a gente quer se expressar. É óbvio que sim. A musicalidade ela sempre vem em primeiro plano.
mas é a forma como a gente vai se expressar, ou a forma como o nosso artista vai se expressar. E quem se expressa, invariavelmente, pelo menos do meu ponto de vista, quer ser ouvido, quer ser entendido, ou pelo menos quer que a sua expressão repercuta de alguma forma, em algum lugar. E aí que tá, aí que mora a nossa preocupação, ou é aí onde deveria morar a nossa preocupação. De fazer com que aquela expressão artística se encaixe de alguma forma a um padrão de consumo. A forma como as pessoas consomem música, né? Música é consumida, as pessoas consomem música. E 10 anos atrás, talvez um pouco menos até, as pessoas compravam um CD, colocavam para tocar no carro, por exemplo, durante uma viagem e ouviam um disco inteiro, depois trocavam, colocavam outro CD e ouviam mais um disco inteiro. Hoje as coisas são completamente diferentes, né? Eu às vezes faço um exercício mental e já propus isso a algumas pessoas que estão ao meu redor, da gente pensar quando foi a última vez que eu abri o Spotify, procurei por algum artista e escutei um disco inteiro dele de cabo a rabo. E eu posso falar por mim, são raras as vezes que isso acontece, e quando acontece, são com bandas que eu sou apaixonado há muito tempo, lá da época do CD, quando eu consumia música dessa forma. Mas hoje, quando a gente conhece um artista novo, geralmente a gente ouve uma música desse artista e adiciona essa música em uma playlist nossa que tem mais várias outras músicas de vários outros artistas, todos misturados ali dentro. E quando as pessoas vão ouvir música, então, elas colocam para tocar ali a playlist delas, elas vão ouvir várias músicas de vários artistas diferentes. Então vai tocar uma música e a próxima música vai ser de outro artista, talvez de um outro estilo completamente diferente. E se nos primeiros 30 segundos que aquela pessoa estiver ouvindo aquela música, algo não prender ela ali, algo não chamar a atenção dela para ficar ali ouvindo aquela música, ela passa pro lado e vai ouvir a próxima. É muito fácil, é muito rápido trocar de música, passar para outro artista. Você não tem o trabalho de tirar o CD do seu aparelho, guardar na caixinha, pegar outra caixinha. É muito fácil, é um deslizar de dedo. Então, assim, da mesma forma como é muito mais fácil hoje as pessoas chegarem até o nosso trabalho, ouvirem aquilo que a gente está dizendo, aquilo que a gente está tocando, também é muito mais fácil as pessoas não darem a menor atenção para aquilo que está sendo dito. E aí talvez a nossa expressão não tenha a repercussão ou o efeito que a gente esperava que tivesse. E é aí que eu estou querendo chegar, é aí onde está a minha preocupação. Da gente conseguir realmente identificar que a forma como as pessoas consomem música hoje mudou. Mudou. E isso significa que a música mudou? Ou que a gente tem que mudar a nossa forma de fazer música? É claro que não. Né? Música é arte. Então é claro que a gente não tem obrigatoriamente que mudar a nossa forma. Mas é algo para se pensar, é algo para se colocar na cabeça, principalmente quando a gente está em fase de pré-produção com o artista, ter uma discussão desse tipo com o artista, entender aonde ele quer chegar, quais são os objetivos dele com aquilo, para que a gente possa se adequar ou não àquilo que as pessoas esperam, àquilo que as pessoas querem ouvir. Bom, e aqui a gente vai entrando em um terceiro ponto, puxando esse gancho, né, de imaginarmos um produto que supra a expectativa dos ouvintes, ou não, ou um produto que supra necessariamente a nossa expectativa musical, artística, que é a definição de estrutura, né, ou a definição da forma da obra, né, da forma da música, da composição. E isso também é algo que deve acontecer, pelo menos na maioria das vezes, na etapa de pré-produção. Como assim definir estrutura? Já aconteceu comigo várias vezes do artista chegar com a música para mim e o refrão da música, para mim, era o verso. E uma parte C, que era cantada uma única vez, para mim era sem sombra de dúvidas o refrão. Era a parte que mais me atraía na música, a parte que mais me segurava, era uma parte que cantava uma vez só. E a parte para mim que mais tinha cara de ser um verso, de ser algo que caminharia para um refrão, estava sendo utilizado como refrão. A estrutura da música, a forma da música, não precisa ser a forma como ela foi composta.
E a gente tem que ter essa esperteza na hora de manusear a composição, porque às vezes as peças estão ali dentro todas embaralhadas. E a gente às vezes pegar e mudar uma coisa de lugar, colocar outra coisa para cá, outra para lá, a gente pode chegar em um resultado muito mais interessante. Cauê, existe uma estrutura que é meio padrão? Existe. Existe uma estrutura que é meio padrão. Verso, refrão, parte C, refrão. Um refrão cantado 3 vezes com 2 versos e uma parte C. Isso é um padrãozaço. É ruim seguir esse padrão? De forma alguma. De forma alguma. É um padrão que funciona, é um padrão que dá certo. A gente é obrigado a seguir esse padrão? Obviamente não. Mas a gente, na hora de pensar a estrutura de uma música, a gente pensando principalmente na letra, a gente tem que tomar cuidado para aquela música não ser um verdadeiro monstrengo, sabe? Inclusive nessa hora da gente talvez pegar algumas coisas e mudar de lugar. Às vezes um refrão que faz sentido para o primeiro verso não faz sentido para o segundo verso. E talvez a gente precise mudar a letra daquele segundo refrão, por exemplo, para que ele faça sentido para o segundo verso. Então a definição da estrutura da música, da forma, né, daquela música, ela é muito importante. Inclusive, musicalmente pensando, para que não se torne algo cansativo, algo repetitivo. Às vezes você tem verso-refrão, com uma harmonia exatamente igual, e isso pode ser cansativo, e é hora talvez de pensar em uma reharmonização, ou coisas muito simples, inversões de baixo, o que quer que seja, para a gente conseguir, na própria estrutura da música, começar a criar dinâmica, que é o nosso próximo ponto. Então aí o nosso próximo ponto, que é dinâmica, e esse é um assunto que eu particularmente sou apaixonado, porque eu sofri a minha vida inteira com dinâmica. E eu digo que eu sofri a minha vida inteira com dinâmica por 2 motivos. Primeiro, eu sou baterista. Meu primeiro instrumento, o instrumento que eu toco desde os meus 7 anos de idade, é a bateria. E o segundo ponto, eu toquei a minha vida inteira e toco dentro da igreja. E se você aí que está me ouvindo é músico de igreja, você sabe exatamente do que eu estou falando. É claro que não só na igreja, eu estou fazendo uma brincadeira aqui por ser de onde eu venho, por ser onde eu estou inserido, né, o meu ambiente. Mas eu sei que em muitos lugares por aí, geralmente se atribui falta de dinâmica ao baterista. Às vezes por tocar com muita força no verso e tocar talvez com a mesma força nos refrões, por exemplo, e na hora que volta pro verso as pessoas esperam que a dinâmica caia, mas o batera continua segurando com pressão, continua tocando com força, com a mesma força que ele vinha tocando, e às vezes a falta de dinâmica é atribuída diretamente a isso, ao volume das peças da bateria, do bumbo e da caixa, ao volume que se mantém igual do início ao fim da música. E aí a pergunta que eu faço é, isso faz sentido? Faz. Mas não faz também. E esse é o ponto que eu quero tratar aqui dentro desse tema, dentro da dinâmica. Dinâmica não é necessariamente igual a volume. Nunca foi e nunca vai ser. E se de alguma forma você enxerga a dinâmica dessa forma, eu quero te convidar a desconstruir completamente o que você tem de ideia aí sobre dinâmica e vamos começar aqui do zero a construir uma ideia um pouco mais coerente sobre o que é dinâmica. Se a gente entender, por exemplo, a dinâmica como sendo movimento na música, a gente tem muitas outras formas de movimentar, de gerar movimento, né, de criar esses altos e baixos na música, muitas outras formas além do volume. Às vezes a questão de você manter um volume, por exemplo, na bateria, é algo do estilo da música que você está tocando. Se é uma música que precisa de mais pressão, você está tocando um pop, você está tocando um rock, você está tocando country, né? Coisas desse... Você está tocando sertanejo, por exemplo, são coisas que geralmente vão ter muita pressão. Worship. Você não vai tocar o verso baixinho. Você não vai tocar a parte mais fraca da música baixinha. E aqui eu estou usando o exemplo da bateria porque foi o exemplo que eu comecei usando e é o meu primeiro instrumento, é algo que eu me identifico muito, mas isso se aplica a qualquer outro instrumento. Em alguns estilos de música, volume vai com certeza ter tudo a ver com dinâmica. Ou talvez até se você estiver acompanhando um cantor no violão só,
ou acompanhando um cantor no piano só, talvez usar o volume para criar dinâmica seja algo muito proveitoso, mas ainda assim não é a única forma de se criar dinâmica. Bom, Cauê, de que outras formas a gente pode criar dinâmica? Com o nosso próprio arranjo, né? Quais instrumentos tocam em cada parte, um refrão com mais instrumentos, um refrão mais cheio, um verso com menos instrumentos, por exemplo. Então, um exemplo bem bobo, bem bobo. Se você está no refrão ali, por exemplo, batera, baixo, piano, violão, guitarra e voz. Na hora que você vai para o verso, você deixa, por exemplo, só batera, baixo e piano. Ninguém precisa tirar volume. Vocês podem continuar tocando com a mesma força, dependendo do estilo, obviamente, dependendo do que vocês estão tocando. Às vezes continuar tocando com a mesma pressão, mas você tirou o violão, a palhetada do violão ali, que é super rítmica, preenche bastante. Você tirou a guitarra, que às vezes no refrão tava, sei lá, com uma distorção, tava bem pesada. Na hora que tu volta pro verso, por mais que você continue com a mesma pressão, com a mesma pegada, que é algo que pode ser muito interessante para alguns estilos de música, você cria dinâmica. Então não dá pra gente responsabilizar o volume, né? Tipo, tá sem dinâmica, tem que tocar mais baixo. Sendo que todo mundo tá tocando o tempo todo da música. Então isso funciona pro ao vivo, funciona na sua igreja, funciona pra sua banda e funciona, obviamente, quando a gente tá gravando alguma coisa. Pensar no arranjo dessa forma, encher mais as partes que devem ser cheias, esvaziar mais as partes que devem ser vazias. E posso te falar, a gente pode exagerar quando o assunto for esse. Exagerar mesmo. Eu acho que quando o assunto é dinâmica, quanto mais exagerado a gente for, mais emoção a gente consegue criar. E aí entrando em uma área um pouquinho mais técnica e talvez saindo da ideia da pré-produção e da gravação, como a gente estava falando, e indo um pouquinho para pós-produção, pensando em mixagem e, no meu caso, da forma como eu faço, principalmente em masterização, outra forma muito legal da gente criar dinâmica é brincando com graves. Os graves, eles preenchem muito espaço, fisicamente falando, né? As ondas graves, elas são ondas muito grandes, preenchem muito espaço. O que isso significa? Os graves, eles nos dão a sensação de algo cheio, de algo com volume, de algo potente, sem que necessariamente realmente tenha havido algum aumento de volume. Então, por exemplo, isso é algo que eu faço, às vezes. Quando eu vou masterizar alguma música, no refrão, às vezes eu adiciono um pouquinho de grave. 2, 3 dBzinhos, 60 Hz, às vezes 30. Essa adição de grave no refrão faz aquilo soar bem mais cheio. A gente dá dinâmica. Mudei o volume de alguma coisa? Absolutamente nada. Mudei a força como foi tocado alguma coisa? Absolutamente nada. Adicionei ou retirei algum elemento? Não, eu só adicionei grave. Isso funciona, isso pode ajudar. Os agudos, a mesma coisa. Às vezes no refrão, por exemplo, você adicionar graves e agudos. Isso a gente expande a música para os dois lados assim, fica tudo maior, né? Tudo muito mais bonito. Na hora que chega no refrão ali, tipo... Isso funciona também com o volume, voltando a falar de volume. Mas não falando sobre a forma como a gente toca, a forma como a gente grava, mas pensando em mixagem, masterização. Mesma coisa, vamos falar sobre o refrão, né? Já que já estamos aqui falando sobre o refrão. Na hora que a gente chega no refrão, 1 dBzinho a mais ali na master, o verso vem um pouquinho mais baixinho, na hora que chega o refrão, um pouquinho mais alto. Isso de alguma forma vai pegar o seu ouvinte, isso de alguma forma vai fazer com que quem está ouvindo sinta essa dinâmica, esse movimento. Olha, ficou um pouco mais cheio, ficou um pouco mais forte. Né? É aqui que a gente está agora, na hora que você chega no verso, opa, estamos aqui. Na hora que você volta, opa, estamos aqui. Então eu só queria deixar muito claro que dinâmica não é, nunca foi e nunca vai ser apenas a força com que se toca. Ok? A próxima vez que você ouvir isso, lembra que é uma mentira, tá? A gente pode tirar elementos, adicionar elementos, mesmo dentro de um único instrumento. Então a bateria, por exemplo, você não precisa necessariamente tirar a sua força para gerar dinâmica, você pode tirar notas. Né? Se o seu groove no refrão é tipo tum, tum, pá, tum, 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 pá, na hora que você vai pro verso, tum, pá, tum, pá, você pode tocar com a mesma força, mas você tirou nota. Dinâmica. Isso em qualquer outro instrumento. Eu tinha dado o exemplo de quando você acompanha um artista sozinho, por exemplo, piano e voz. Quanto mais nota você colocar, mais forte está a sua dinâmica, sem que você precise tocar mais forte.
certo? Eu acho que isso para muita gente é algo bastante óbvio, mas eu também sei que muita gente se confunde na hora de pensar em dinâmica como volume, e não é apenas volume, ok? Seguindo nessa ideia e tentando amarrar um tema no outro, a gente estava falando sobre a forma como a gente pode pensar a dinâmica no arranjo, né? Em colocar ou tirar elementos, adicionar um elemento, tirar de outra parte. Então vamos falar sobre arranjo. Isso, rapidinho, só para esclarecer algumas coisas. Quando a gente vai pensar em arranjo, ou pelo menos quando eu penso em um arranjo, eu procuro enxergar aquilo ali dentro do espectro de frequências. Então, os graves, os médios e os agudos. E quais são as minhas necessidades ali, né? Então, dentro da minha escolha de instrumentos que vão ser usados, pensando nas referências, pensando onde a gente quer chegar, a sonoridade, tudo aquilo que a gente já conversou lá na pré-produção, na hora de gravar, vamos supor, eu gravo uma batera. Aí eu gravo um baixo. Aí vamos supor que a gente tem um piano na música. E isso, mais uma vez, é algo muito óbvio para muita gente, mas que talvez para outras pessoas não seja, então acho muito válido a gente conversar. E aí vamos supor que no verso não tem baixo. Então é muito legal no piano a gente explorar as regiões mais graves do piano. Na hora que a gente chega no refrão, por exemplo, e a gente tem baixo, talvez, não seja interessante o piano continuar no grave. Talvez seja mais interessante o piano ir ali para a região média, ou talvez para o agudo, ficar na região média caso você tenha uma guitarra no agudo, ou ir para o agudo caso você tenha um violão fazendo uma levada ali no médio, né? Então a gente pensar no espectro de frequência para que nenhum instrumento brigue entre si, para que nenhum instrumento enfraqueça um ao outro, né? Na hora que a gente vai pensar um arranjo, eu acho muito legal, quando a gente vai pensar na linha de um instrumento, a gente pensar nele como algo que vai fortalecer a linha de outro instrumento, a ideia de outro instrumento. Além disso, né, de pensar na região de frequência para que uma coisa fortaleça a outra e que no final das contas a gente tem algo que soe completo, pensando nisso de uma coisa fortalecer a outra, a gente não precisa necessariamente ficar pensando o tempo todo em ideias muito diferentes para a linha de violão, para a linha de guitarra, para a linha de piano. Por que não todo mundo fazer a mesma coisa e criar texturas com o timbre de cada instrumento? Mais uma vez, eu não estou aqui colocando regra nenhuma, tá? Cada um se expressa da forma como quer, cada um faz música da forma como quer, mas são algumas coisas interessantes que eu venho experimentando, que eu venho fazendo e vejo que dá muito certo. Às vezes você ter, por exemplo, uma frasezinha ali musical, né, que se repete na sua música, e você fazer essa frase com vários instrumentos, fazer a frase com a guitarra, com o piano e com o violão, o que seja, todos os instrumentos fazendo a mesma frase, isso pode ser muito mais rico do que você fazer uma coisa diferente com cada instrumento. Que às vezes um pode estar competindo com o outro, um enfraquecendo o outro, e você acaba não dando muita importância para nenhuma das coisas, né? Nenhuma das coisas acaba tendo a importância que deveria ter realmente. Às vezes uma única coisa que você dá importância, tanta importância a ponto de reproduzi-la com vários timbres diferentes, isso pode ser muito mais rico, você vai chegar a uma textura muito mais legal. Reforçando, não existem regras, então mesmo aquilo que eu falei de, por exemplo, quando tem baixo, o piano sair dos graves, isso é algo muito óbvio para muita gente que toca em banda faz isso, eu sei. Mas isso também não é uma regra, né? Tem por aí gente que eu particularmente gosto muito, bandas que eu particularmente gosto muito, que tem uma característica em partes fortes da música, onde está tudo muito grave, inclusive guitarras muito graves com oitavador e etc. O piano fazendo os baixos, junto com o baixo, e oitavado ainda, para ficar bem cheião. Então, e fica lindo, muito lindo. São estilos, são referências, são concepções, são conceitos artísticos, e aí não existem regras, ok? Mas só aqui colocando algumas ideias que a gente pode ter, algumas coisas que a gente pode pensar para conseguir construir arranjos mais coerentes, que façam mais sentido, que uma coisa não brigue com outra, que a gente possa fazer com que cada elemento fortaleça o outro. Bom, gente, eu espero que essa oficina, que essa aula tenha sido de muito proveito para vocês. Mais uma vez, tudo que eu falei aqui é aquilo que eu acredito, é a forma como eu gosto de fazer, a forma como eu vejo que dá certo fazer, tá? Mas gostaria de reforçar que não existem regras, né? Reforçar mais uma vez que não existem regras, a gente está fazendo arte, é música,
Cada um faz da forma como acredita, da forma como você vai conseguir fazer verdadeiramente, né, com autenticidade. Espero que um pouco daquilo que eu falei você consiga absorver, talvez colocar em teste, ver se funciona para você, se não funciona. Se funcionar, que bom, fico muito feliz em poder ter ajudado. Se não funcionar também, que bom, fico muito feliz em poder ter te mostrado que isso não funciona para você e agora você pode encontrar outras coisas que funcionem. Obrigado pela companhia de vocês, obrigado mesmo por ter me ouvido, por ter assistido isso até aqui. Espero que estejam todos bem, espero realmente ter podido contribuir de alguma forma. E se você quiser entrar em contato, me procura lá no Instagram, posso tentar deixar meu número aqui também, e a gente pode conversar, trocar ideia, isso vai ser muito legal, beleza? Obrigado de verdade pela oportunidade de estar aqui, e estamos juntos. Até a próxima!